Uma das coisas mais importantes que você precisa saber para decidir qual das duas notícias você vai trazer primeiro para o seu cliente é justamente o perfil que ele tem. Se ele é uma pessoa mais agressiva, se ele é uma pessoa mais executora, planejadora, analista, e tudo isso vai importar para você construir a narrativa certa. E essa narrativa ela pode começar com uma notícia ruim ou começar com uma notícia boa. A cadência da transição entre essas notícias e as propostas que você vai trazer e os dados que você vai apresentar é justamente o que vai garantir que esse perfil de cliente vai receber bem essa informação. E a gente já fez um vídeo inteiro falando sobre como trazer uma apresentação de relatório mais clara, em que a gente abordou também o perfil de cada cliente. E eu vou deixar esse vídeo aqui caso você queira aprofundar e entender melhor o perfil de cada cliente, como isso pode te ajudar na hora de apresentar relatório. Mas em resumo, o que você precisa saber é como essa pessoa reage a boas notícias, como essa pessoa reage a notícias ruins, o nível de proximidade que você tem dessa pessoa e também o quanto essa notícia ruim é ruim e o quanto essa notícia boa é boa. Se você deu um prejuízo gigante para essa pessoa, você deveria avisá-la o mais rápido possível. Da mesma maneira que se você gerou altos lucros e conseguiu fazer boas vendas, é importante você também apresentar isso com velocidade. No final das contas, a diferença, a distância entre essa notícia ruim, o quanto ela é ruim e o quanto a notícia boa é grande, o quanto você vai conseguir apresentar isso para o cliente, importa muito. Esse contraste pode fazer a diferença da percepção final que essa apresentação de relatório, essa apresentação de notícias vai trazer. No final das contas, você vai precisar, ao apresentar uma notícia ruim, realmente trazer soluções para aquilo ali. Mostrar que você aprendeu com esse problema, que você entendeu que seu time evoluiu a partir daquilo ali e que você já sabe como evitar esse problema novamente, ou que vocês conseguem juntos chegar a uma solução, ou até mesmo, se for algo como, por exemplo, deletei sua conta de anúncios, já trazer ali uma alternativa para o seu cliente, como não vou te cobrar por alguns meses, até que a gente volte para o mesmo patamar que a gente estava antes. Enfim, você precisa trazer ali um benefício para o seu cliente ao trazer essa notícia ruim. Não dá para só jogar a bomba no colo dele e ir embora. Você precisa ajudá-lo a resolver o problema. Quanto a notícia boa, é uma notícia boa. Nesse sentido, quando você precisa apresentar as duas, a notícia boa, ela serve ali como um primeiro passo antes de apresentar o problema ou como finalização, para você tentar melhorar ali o ambiente depois de trazer uma notícia não tão agradável para o seu cliente. O que eu geralmente faria seria escolher a notícia ruim, independentemente de qual fosse, e apresentar ela primeiro. E aos poucos deixar claro que eu já tomei boas decisões para ajudar a resolver esse problema. E aí no final terminar essa estrutura com a notícia boa. Então a narrativa que eu acredito que funciona para minha personalidade para apresentar para a maior parte dos clientes é o seguinte sentido: aconteceu esse problema, temos essa notícia ruim. Eu já fiz isso, meu time aprendeu isso, e a gente tomou boas decisões a partir desse problema e a gente já aprendeu com isso. E a gente consegue tanto aprender com essas coisas e a gente consegue tanto evoluir que olha esse resultado bom que a gente teve aqui, olha essa notícia boa, que ela é resultado, que ela é consequência de boas decisões tomadas, de coisas pequenas que foram feitas ao longo do tempo. Ou seja, você tem um pico aqui de negatividade do problema, mas aos poucos você vai mostrando o que você aprendeu, mostrando pontos positivos que esse problema trouxe para você, mostrando a solução que você vai construir e, por fim, mostrando que você consegue resolver todo esse problema porque você já entregou uma coisa positiva, que você já tem ali essa notícia positiva para mostrar. Esse não é o jeito certo para todo mundo, esse não é o jeito que funciona para a personalidade de todo mundo, mas eu não queria deixar esse vídeo aqui 100% para você escolher, Eu queria trazer aqui a minha visão, como eu faria para que você possa se embasar e fazer até um teste para começar a entender melhor sobre o perfil de cliente, entender melhor sobre como apresentar uma notícia ruim, por exemplo, na hora de apresentar um relatório. Agora, uma ressalva: se a notícia ruim é uma coisa que afeta diretamente o trabalho do seu cliente, se você realmente deletou uma conta de anúncio, se sua conta de anúncio foi bloqueada, se aconteceu algo muito pesado e você precisa informar o seu cliente, não espera chegar o momento de apresentar um relatório. Isso precisa ser informado imediatamente. Para de ser uma notícia ruim e passa a ser uma crise. E aí, para gerir uma crise, você precisa definir e deixar claro para o cliente o que aconteceu e ir informando tudo que está sendo feito para resolver enquanto está acontecendo. A crise vai ficar talvez mais difícil com o seu cliente sabendo o que está acontecendo? Vai, mas é muito importante que ele saiba, porque ele vai perder a confiança em você se a conta dele foi bloqueada há um mês atrás e você vai apresentar o relatório zerado, falando que ainda não rodou nenhum anúncio ou ainda não tem nenhuma postagem no Instagram, porque você está tentando resolver esse problema que aconteceu há um mês atrás. Então, cuidado para não confundir crise com notícia ruim. Crise precisa ser em tempo real, avisando o que está acontecendo, mostrando o problema sendo resolvido, explicando o que está sendo feito, trazendo o seu cliente junto com você para pensar em soluções, enquanto uma notícia ruim, que pode ser um resultado não tão bom, que pode ser um investimento que você fez errado ali, mas que já corrigiu, isso sim você pode aguardar o período do relatório. Então toma muito cuidado com isso. Já a notícia boa, se for uma notícia incrível também, é bom que você avise assim que ela aconteça, para o seu cliente já receber esse ponto positivo e quando chegar na hora do relatório, você só cria a narrativa de explicando como é que você chegou naquele resultado tão positivo
que você já informou para ele. Então, entenda que na hora de decidir como apresentar um relatório, a notícia ruim e a notícia boa, elas geralmente vão estar no mesmo nível, porque os outliers, né, as coisas que já saíram da média, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, você avisou na hora que aconteceu. E isso é o mais importante, garantir que seu cliente realmente esteja ciente de como está ali o dia a dia da operação, do serviço que você está prestando para ele, e na hora do relatório você empacota isso tudo e apresenta, trazendo ali tanto o que aconteceu quanto o que você vai fazer a partir daqueles dados, a partir daquela realidade nos próximos passos. Mas e você? Como é que você apresentaria um resultado negativo? Como é que você apresentaria uma notícia ruim? Como é que você apresentaria algo positivo e um resultado surpreendente? Deixa aqui nos comentários a estratégia que você utilizaria para dar uma notícia dessas. E se você gostou dessas dicas, se inscreve nesse canal que a gente tem aqui conteúdo recorrentemente sobre apresentação de relatório, métricas, marketing digital. E eu tenho certeza que você vai aprender bastante com a gente por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo e até lá.